A presente conferência de imprensa visa apresentar publicamente o impacto da aprovação de dois instrumentos de gestão urbana que foram aprovados na Assembleia Municipal sexta-feira, dia 10. Estes dois instrumentos são a alteração ao Plano Diretor Municipal e o Plano de Urbanização de Porto Martins. Começando pela alteração ao PDM, o que é que a aprovação deste documento, que impacto é que tem para os praenses? Em primeiro lugar, as alterações ao PDM enquadram-se em determinados princípios, nomeadamente a correção de erros de cartografia ou incompatibilidades ao nível de legislação, tendo em conta que o Plano Diretor Municipal é um instrumento aprovado por longos períodos. Portanto, neste sentido, por vezes surge no decurso da sua vigência alterações de legislação que permitem, quando o impacto é relevante, uma alteração. Por outro lado, houve, tendo em conta que o levantamento cartográfico do PDM que está em vigor era uma escala bastante significativa, que era o que era possível na altura em que ele foi aprovado, ou seja, em fevereiro de 2006, tendo sido elaborado com quase um ano de antecedência, tendo em conta a morosidade que há na aprovação. E neste sentido existiam um conjunto de arruamentos já infraestruturados no Concelho. A título de exemplo posso referir a Rua do Cemitério em São Brás ou até a Rua dos Boiões nos Biscoitos, que todos nós conhecemos por serem vias municipais infraestruturadas, mas também diversas parcelas na ligação os pequenos arruamentos de ligação entre vias, que, tendo em conta o diferencial cartográfico, levou a que durante todos esses anos não fosse possível qualquer construção. Neste sentido, um primeiro impacto positivo é o desbloquear uma situação que estava incorreta, na perspectiva de que havia impedimento ao nível da construção num conjunto de arruamentos infraestruturados no Concelho. O grande e talvez maior impacto da alteração ao Plano Diretor Municipal consiste, ou é ao nível dos destaques de parcela. E hoje, mais do que nunca, esta matéria tem relevância, porque, traduzindo em linguagem simplista, os destaques de parcela, na prática e fundamentalmente em quase todo o meio rural do Concelho, nós estamos a falar daquelas situações em que há uma casa construída portanto, numa propriedade única, que normalmente tem um reduto, como costumamos dizer, e em muitas dessas situações, portanto, os pais, como dizia há pouco, hoje mais do que nunca, tendo em conta as restrições ao crédito e a dificuldade em adquirir lotes, portanto, os pais queriam e pretendiam ceder ou permitir que os filhos pudessem construir no mesmo prédio. E havia, efetivamente, um constrangimento enorme no atual PDM, que era o facto de associar os destaques de parcela aos loteamentos. Portanto, o que implicava é que qualquer destaque de parcela para permitir a construção obrigava a ter, no mínimo, 15 metros de frente. Na altura que fizemos a primeira avaliação ao Plano Diretor Municipal, 75% das situações que não permitiam a construção resultavam, efetivamente, da intenção de fazer destaques para a construção nesse tipo de situações e que não era possível. Portanto, a alteração ao PDM resolve esta situação, segregando os loteamentos dos destaques de parcela e por esta via ultrapassar-se talvez aquele que era o maior dos obstáculos à construção do Concelho e, muito em particular, o maior dos obstáculos que permitiria que as famílias pudessem disponibilizar partes de prédio para que os filhos pudessem construir em todas as freguesias rurais do Concelho. Por outro lado, também, um terceiro objetivo conseguido com esta alteração ao PDM consiste na demarcação definitiva das auges, ou seja, das zonas a requalificar. Já falamos sobre esta matéria várias vezes, porque a Câmara tem em processo bastante adiantado
4 auges, nomeadamente a de Santa Rita, na Serra de Santiago, no Posto 1, nas Pedreiras, e agora uma quinta que surge mais recentemente, que é no baldio de São Brás. Portanto, então não são 4, são 5, com a de baldio. E havia, para que o processo pudesse ser fechado, era vital que estas auges estivessem marcadas corretamente em todo o seu perímetro no Plano Diretor Municipal. Neste sentido, também ficam ultrapassados os condicionalismos para a conclusão deste processo, que aqui sim afeta mais de 250 famílias que terão, a muito curto espaço de tempo, a possibilidade de legalizar áreas ilegais. Outro aspecto que resulta da alteração ao Plano Diretor Municipal e que também tem grande relevância na orientação estratégica que pretendemos dar ao Conselho, que é definitivamente ficar demarcada a zona industrial das Lajes, tendo em conta que no PDM em vigor ela estava marcada com uma mancha, mas que depois do levantamento e do loteamento já preparado para a zona industrial das Lajes, verificou-se que uma parte substancial dos terrenos a afetar estavam fora, o que impedia a persecução de um processo de negociações e eventual expropriação em caso de não haver acordo. Ao nível do Plano de Urbanização de Porto Martins, que foi o outro instrumento aprovado, portanto também não vos disse anteriormente, mas qualquer um destes dois documentos foi aprovado por unanimidade na Assembleia Municipal. Como sabeis, o Plano Diretor Municipal estabeleceu regras muito rígidas, com fortes limitações para toda a freguesia de Porto Martins, portanto, com índices muito mais apertados a todos os níveis do que ocorre no resto do Conselho. E este fator, acima de tudo, prejudicou, na nossa ótica, a reabilitação do parque habitacional existente no Porto Martins. Por isso, era fácil verificar o contraste até visual entre, nas zonas de expansão de Porto Martins, o aparecimento de enormes vivendas com grandes áreas, nomeadamente vê-se isso perfeitamente em toda aquela faixa, portanto, de interior, e simultaneamente um conjunto de obstáculos que resultava das antigas medidas preventivas que vigoravam antes da entrada em vigor do PDM, que condicionava, em definitivo, a reabilitação e ampliação de todas as vivendas históricas da freguesia. E, acima de tudo, este problema assumia contornos de alguma gravidade, tendo em conta que provocava um afastamento da intenção dos casais jovens de poderem reabilitar património edificado, ampliando e ajustando às necessidades do século XXI, que claramente são diferentes das do século passado e de há 50 e 100 anos atrás. E este fator, claramente, na nossa ótica, prejudicou em muito a reabilitação histórica do Porto Martins, tendo em conta até que grande parte das parcelas de vinha, etc., que circundam esse património, portanto, também indiretamente ficaram afetadas pela impossibilidade de reabilitação desse património edificado. E, acima de tudo, o Plano de Urbanização de Porto Martins faz uma conversão no sentido de garantir quer a preservação das corraletas, quer também os espaços, as corraletas de vinha, quer também todos os terrenos que neste momento estão direcionados para a oliveira, que tem as azeitonas, também um produto tipo de Porto Martins, faz uma preservação destas áreas, mas simultaneamente garante condições a todos aqueles que, querendo reabilitar património edificado na freguesia, passam a ter o mesmo tipo de critérios que qualquer outro município tem no Conselho, nomeadamente ao nível dos índices de construção e, fundamentalmente, também ao nível da possibilidade de ampliações e dos anexos associados às habitações. Por outro lado, também, o Plano de Urbanização de Porto Martins define com grande clareza a faixa urbana e os futuros arruamentos. Para nós, esta foi uma das partes mais complexa no âmbito da Conferência de Serviços, porque qualquer instrumento destes resulta de uma negociação dura, digo-vos,
entre o município e várias das secretarias do Governo Regional diretamente relacionadas com estes processos, muito em particular a DROAP e a Secretaria Regional do Ambiente, ou a Direção Regional do Ambiente, que tem a seu cargo a componente do ordenamento do território. E, neste sentido, a definição clara de toda a faixa urbana, com as respectivas métricas ao nível de construção equivalentes ao resto do concelho, mas também a definição dos futuros arruamentos faz para nós aqui que nos parece ser a grande veracidade destes instrumentos, na perspectiva de que toda a gente tem conhecimento no futuro aonde é que podem surgir novos arruamentos infraestruturados, não havendo aqui ou havendo uma clara transparência na perspectiva até de quem é proprietário ou de quem pretende adquirir esse terrenos, etc. Normalmente há sempre muitos problemas delicados com essas matérias, quando não existe esta transparência e só poucos é que têm conhecimento de quais serão as zonas urbanizáveis no futuro. Portanto, esta transparência ao nível das futuras vias e futuros arruamentos infraestruturados, portanto, é fundamental na perspectiva até de um tratamento justo perante toda uma comunidade. Por outro lado, também, há aqui um aspecto que eu gostaria de relevar, porque o plano de urbanização de Porto Martins faz a preservação de trilhos e percursos pedonais. Portanto, quem conhece relativamente bem o Porto Martins sabe que no seu interior há um conjunto de trilhos, portanto, já feitos, e também daqui resulta uma nova responsabilidade para o município, no sentido da sua preservação, limpeza, etc. E, por outro lado, também define com clareza um conjunto de percursos pedonais que permitirão a todos aqueles que nos visitarem e todos aqueles que pretenderem usufruir daquela beleza e do enquadramento que tem. Como nota final, também gostaria de dizer, à semelhança do que aconteceu com a alteração ao PDM, que há questões que não são ultrapassáveis com o plano de urbanização, que são aquelas que estão a coberto do POC, do Plano de Ordenamento da Orla Costeira, que é um instrumento, portanto, que se sobrepõe a qualquer outro ao nível da gestão urbana. Estamos a falar das limitações à construção numa faixa a partir da orla marítima para o interior. Portanto, também quando da discussão pública houve um conjunto de documentação que foi entregue que, portanto, não pôde ser enquadrada porque não temos competência para alterar o POC, portanto, mas contudo ficamos com o dossiê completo para quando da revisão ao POC, que afeta obviamente a freguesia de Porto Martins muito em particular, tendo em conta que toda ela se desenvolve junto de uma faixa costeira, e ficamos também com um dossiê daqueles que são os propósitos e as intenções da população e que, como disse há pouco, só no âmbito de uma revisão ao plano de ordenamento da Orla Costeira é que poderão ser feitos ajustamentos. Portanto, em síntese, nós fomos ao limite do que era possível alterar ao nível destes dois instrumentos. Por um lado, a alteração ao PDM, como disse, não resolvendo tudo, resolve a grande maioria das situações que estavam a criar constrangimentos à construção no concelho, muito em particular a situação dos destaques de parcela. Por outro lado, ao nível do plano de urbanização de Porto Martins, portanto, é o fechar de um dossiê de longa data. Só como nota final, ao nível dos compromissos do município, ao nível, na perspectiva de instrumentos de gestão territorial. Neste momento está em curso o plano de expansão da cidade, ou seja, o PU da cidade, que também está em fase bastante adiantada. Pensamos, na pior das hipóteses, penso eu, até setembro ter este processo fechado. A revisão ao plano diretor municipal, que neste caso, a partir do momento em que foi feita a alteração, sobram, obviamente, menos situações, apesar de ser um processo bastante moroso, a revisão ao PDM, muito mais complexo do que um PU ou uma alteração. Portanto, o nosso objetivo, e que foi assumido em deliberação de Câmara, é concluir a parte da Câmara até ao final do corrente ano, e também estão na reta final os planos de legalização de áreas ilegais, que referi anteriormente,
todos eles já com loteamentos feitos, e que também durante o ano 2011 todos eles terão o seu desfecho. Portanto, e desta forma, portanto, damos cumprimento a um dos nossos grandes objetivos, que é fechar todos os dossiês ao nível da gestão do território, sendo certo que a revisão ao PDM será vista pela parte desta Câmara como ela tem que ser vista, que é como um instrumento estratégico, portanto, de desenvolvimento futuro do Conselho, e neste sentido foi um compromisso que assumimos, quer na Assembleia Municipal, quer nas reuniões de Câmara, de haver a abertura para uma grande participação de todas as forças políticas, de todos os movimentos de cidadãos, de todos os eleitos no Conselho, na perspectiva de que o que está ali em causa não é meramente ajustamentos, em alguns casos, dos usos dos solos e dos índices de construção. O que está ali em causa, o que é que nós queremos para a Praia da Vitória, para todo o Conselho, para os próximos 10 anos. Portanto, e a partir daí entendemos de toda a legitimidade fazer uma abertura em termos de participação.